E aí, galerinha, bom dia. Eu vou começar a nossa aula de música cantando para vocês. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Pois bem, essa música que eu estou usando como introdução à nossa aula de hoje, ela é uma música de grandes nomes da MPB, se a gente pode chamar a bossa nova dessa forma. Bom, com relação à bossa nova, a gente pode afirmar o seguinte, que o surgimento desse estilo musical, que é o nosso tema de estudo hoje, se dá em 1958. Isso é um marco, né, com o lançamento de um compacto de João Gilberto. O que era compacto? Havia o disco chamado Bolachão, que a gente chama hoje, né, que tocava nas vitrolas, depois no... Enfim, o disco ele tinha algumas faixas de um lado e do outro. 5, 6, 7 faixas de cada lado, mais ou menos. E o compacto era um vinilzinho menor que tinha uma música de um lado e uma música do outro. Então João Gilberto, ele lança em 1958 o seu compacto. E em que contexto o Brasil se encontrava? Agora só uma coisa, em 1958 é usado como um marco do início do movimento da Bossa Nova, mas houve criação anterior a esse momento, né? Mas o reconhecimento mesmo veio com João Gilberto e sua obra em 1958. Só lembrando que o movimento vinha de anos anteriores. O contexto era do governo de JK, que aí a gente vai ter um Brasil voltado para a questão da urbanização, da modernização, e tudo isso repercute também na classe média, nos valores, no estilo de vida da classe média carioca, porque a Bossa Nova é um movimento do Rio de Janeiro, da classe média. E o que vai acontecer é que durante esse período, a classe média, esses jovens da classe média, vão se reunir e vão buscar, experimentar e fazer novas composições. E dentro dessas tentativas dele, eles realmente criam algo novo, com influência do samba, samba do morro. Quando eu estou falando do samba, era o samba do morro do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de Noel Rosa, por exemplo, Noel morava no morro. E do jazz, né, norte-americano, claro. Em 1958, João Gilberto ele tem um estilo diferente de cantar. Era uma forma intimista, aquela coisa sussurrada, com um violão, né, com aquela batida característica da bossa nova, que não apresentava muitas variações, né, na batida, no ritmo. Então, surge e encanta tanto que até hoje é considerado um dos estilos musicais mais ricos produzidos pela humanidade. A bossa nova é uma criação brasileira
que tem reconhecimento internacional. Não são só os Estados Unidos, não, porque os nossos músicos da Bossa Nova são mais conhecidos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Mas a Europa também se curva à grandeza desse estilo musical. Foi tão importante esse momento que eu estou falando de 1958 a 1966. Para alguns estudiosos da música, o marco do final do movimento é a música Arrastão, de Vinícius e Edu Lobo, em 1966. E claro que essa questão é questionável, né? Para alguns eles não aceitam, para alguns estudiosos da música eles não aceitam esse momento. Mas a maioria sim. Só que esse movimento ele não ficou no passado. Quando nós falamos, por exemplo, hoje em MPB, nós nos remetemos à Bossa Nova. Porque a criação da MPB, quando falamos música popular brasileira, tá, tudo é música popular brasileira, beleza. Mas a MPB ela tem um destaque. E o destaque da MPB é exatamente na sua construção harmônica, na sua construção melódica também. E eles se espelharam, esse estilo musical se espelha ainda na herança da Bossa Nova. Então a gente pode dizer que a Bossa Nova ela está presente sim até os dias de hoje na nossa música, porque a sua riqueza, a sua grandeza harmônica e os trocadilhos das letras, a riqueza também na letra, ela permanece até os dias de hoje. Os principais temas usados na Bossa Nova, claro, eu já falei que era a classe média alta. Então eles não tinham lá essas preocupações com o social, como a gente assiste em outros movimentos musicais. Então os temas deles eram temas cotidianos, despreocupados, a garota de Ipanema, o barquinho que está no mar e assim por diante. Uma outra característica do movimento é a voz baixa, que aí sim é inaugurada com João Gilberto. Ele que canta daquela forma. Alguns dizem que é porque eles cantavam em apartamento e para não incomodar os vizinhos, eles cantavam de forma intimista. Outros dizem que não, que é a questão do estilo mesmo. A harmonia da Bossa Nova herdou muita coisa do samba. É uma harmonia rica, uma harmonia cheia, com poucas, eu acho que eu já disse isso para vocês, com poucos acordes simples. Os acordes são todos trabalhados, todos cheios de dissonância. Então é uma riqueza imensa a harmonia da Bossa Nova. E a criatividade também na letra e na melodia também é invejável. Eu vou novamente falar sobre o samba de uma nota só. Quem tiver curiosidade de escutar o samba de uma nota só, é uma riqueza muito grande. A melodia, na verdade, ela é simples nas estrofes, mas tem um intuito disso acontecer. A letra está casando com a melodia cantada, isso é muito bacana. E a harmonia ela é tão rica que contrasta com a melodia. Olha só, a letra casando com a melodia, ou seja, o que se cantava era o que a voz fazia cantando, e a harmonia contrastava com a melodia, porque se a melodia era simples, a harmonia era extremamente rica. Então é uma construção muito bacana, realmente, da música brasileira nesse período. A influência melódica ela vem do jazz, a influência harmônica do nosso samba. Uma das músicas mais características, mais emblemáticas, é Garota de Ipanema. É a música considerada o carro-chefe da Bossa Nova, é Garota de Ipanema, que foi composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes em 1962, de acordo com os registros que eu vi. E não era somente Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Nós tivemos muitos nomes de destaque. E dentre os nomes que eu vou falar agora, até onde eu tenha conhecimento, só está vivo Carlos Lira, né?
Tom Jobim é um dos principais nomes quando se fala em bossa nova. Vinícius de Moraes, que era chamado de O Poetinha, que depois, inclusive, quando termina já o movimento da bossa nova, ele faz várias parcerias, e uma das mais conhecidas nos últimos anos, antes de sua morte, foi com Toquinho. A gente vai ter também João Gilberto, Nara Leão, que é uma representante feminina nesse momento da bossa nova, inclusive muito atuante. Depois ela rompe, né, um pouco com o movimento inicial da bossa nova, mas continua sendo uma referência até o final dos estudos com relação à bossa nova. Inclusive, era um dos apartamentos onde se reuniam esses músicos, era na casa dela, no apartamento dela. E Baden Powell. Baden Powell, eu tive a satisfação de escutar várias músicas de Baden Powell. Eu não assisti nenhum show dele, tá? Não cheguei a isso. Mas Baden Powell já morreu também. É um músico, era um violonista de mão cheia. Muito bonita a construção sonora que ele realizava. E algumas curiosidades eu gostaria de ler para vocês aqui com relação à bossa nova. Uma delas é com relação à música, Garota de Ipanema, que ela foi considerada uma das 50 maiores obras musicais da humanidade, de acordo com a Biblioteca do Congresso norte-americano. Então, você, no mundo, você está entre as 50 músicas mais importantes que foram criadas, você tem uma música sua entre as 50 músicas do mundo que tem essa valorização. Então, acho que isso é um reconhecimento imenso da comunidade internacional, da comunidade de músicos internacional. É muito importante isso. E outra curiosidade é que no dia 25 de janeiro, que é a data de aniversário, comemoração de aniversário de Tom Jobim, é considerado o dia da bossa nova. Poucos estilos musicais têm um dia próprio, né? A gente tem o dia da bossa nova. E Tom Jobim, ele é considerado o maior expoente de todos os tempos da música brasileira pela revista Rolling Stone. Agora, é claro que nós tivemos muitos, não tirando, não desmerecendo o Tom Jobim de jeito nenhum, nunca. É merecido demais essa homenagem. Mas a gente tem uma música tão rica no Brasil que você elegeu um músico como o principal representante no mundo com relação à música brasileira é até complicado. Um Pixinguinha, um Noel Rosa, um Lupicínio Rodrigues, que certamente vocês não escutaram falar, mas que são grandes nomes da música brasileira. Então você eleger aqui no Brasil ficaria complicado. Então os gringos fizeram isso por nós. Colocaram Tom Jobim como a figura musical mais importante. Mas eu não ousaria tanto, porque nós temos muitos, mas muitos nomes de grande importância para a música brasileira. É isso, gente. Agora a gente vai passar para um momento seguinte. Valeu, cheiro para todos.